em Praga, e eu estava falando para a divisão transeuropeia. E enquanto eu falava, depois que terminei meu seminário, Paolo Benini, que é o coordenador da escola sabatina, levantou-se e disse: "Bem, e eu quero dar um relatório." E ele deu o relatório. E ele disse: "A Itália é secular. Os italianos podem ser chamados de católicos, mas eles não vão à igreja. Eles odeiam o Papa. Muitas regras. E nas igrejas, você encontra apenas turistas e pessoas idosas." E eles disseram: "A Itália é secular, eles não precisam de igreja. Nossa igreja está morta. 5% da igreja são italianos e 95% imigrantes." E então ele disse: "No total, em todo o país, 2.500 membros. Em toda a Itália, 2.500 membros adventistas. Essa é toda a igreja." E então ele disse: "Algo aconteceu em Milão." E então ele disse: "Pavel, vou te colocar no centro das atenções." Eu disse: "Eu? O que eu fiz?" Ele diz: "Você não sabe o que aconteceu em Milão?" Eu disse: "Não, eu não sei o que aconteceu em Milão." Ele disse: "Bem..." E ele nos contou a história. Agora deixe-me contar outra história e depois conectar as duas. Em 2003, fui a Madrid, na Espanha. E orei, seriamente como sempre faço: "Senhor, ajude essas pessoas. Tome algumas decisões, para que eu não perca tempo longe da minha família por nada." E eu preguei para os pepinos. Eles são tão frios, como pepinos ninguém se mexeu. Nenhum amém. Não, nada. É como: "Respire, para que eu saiba que você está vivo." Nada. Preguei minha alma até não ter mais fôlego. Ninguém se mexeu. Eu estava tipo: "Vocês estão aqui?" Silêncio. E depois que preguei no sábado de manhã às 9h30, e então no sábado às 11 horas, na tarde de sábado às 2 horas, e depois às 4 horas, e então às 7 horas, e depois no domingo de manhã, fui para casa e disse: "Ó Senhor, perdoe-os." E isso foi em 2003. E eu pensei: nenhuma resposta à minha oração. 2017. Quantos anos depois? Você pode fazer a geografia. 2017, estou na República Tcheca. E Paolo Benini diz: "Você não sabe o que aconteceu em Milão." Eu disse: "Nunca estive em Milão, do que você está falando?" Ele diz: "Bem, uma senhora idosa, em 2003, foi a Madrid para visitar seu filho que trabalha em Madrid. E ela, participou do seu seminário de oração." Você conecta agora? Ela participou e gravou todo o seminário no celular dela. Eu nunca soube que aquela senhora idosa sabia usar o celular para gravar. Ela gravou todo o seminário e foi para casa e ouviu de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E então ela começou a orar daquela maneira. E ela começou a orar primeiro pela honra de Deus, e pelo trabalho de Deus, e pelos vizinhos dela, e pela família dela, e pela salvação das pessoas, e pela igreja, e pela cidade. E quanto mais ela orava pelos outros, mais ela esquecia de si mesma, porque ela costumava orar por si mesma o tempo todo. E nunca fazia nenhum progresso, nunca obtinha nenhuma vitória, nunca conseguia. Sempre quanto mais orava, mais lutava. Agora, ela começou a orar pelos outros, e começou a ser abençoada, e começou a crescer e a obter vitória, após vitória. E ela percebeu que seus filhos voltaram para a igreja e que seu marido voltou. E ela orou mais pela igreja e pelos vizinhos. E então ela diz: a igreja precisa entender isso, que enquanto nos concentrarmos em nós mesmos, nunca faremos progresso. Mas quando nos concentramos na missão que Deus nos deu, então Deus pode nos abençoar também. E ela digitou o seminário de oração do celular em um folheto de 44 páginas. E então fez 16 cópias, porque naquela igreja de 40 membros havia cerca de 20 pessoas participando, em um bom sábado, e cerca de 15 em um sábado ruim. Então ela fez 16 cópias e deu uma cópia para cada senhora idosa. E ela diz: "Quero que você leia isso e faça isso." Cerca de 2 meses depois, ela deu um tempo difícil para elas, pressionando-as até a morte todo sábado. "Você leu? Você leu?" Diga: "Ok, eu li."
2 meses depois ela diz, quero que tenhamos uma reunião de oração. E elas decidiram orar um dia por semana e se encontrariam de manhã, às 6h30. E depois de um mês, disseram, sabe, podemos ver mudanças em nossas famílias, podemos ver mudanças em nossa vida. Depois de uma vida sendo adventista e sem mudanças, após um mês, finalmente vejo mudanças. Agora vejo como as coisas acontecem. E então elas disseram, vamos orar 2 dias por semana. Então no segundo mês, elas oraram 2 dias por semana. E então disseram, vamos orar mais. No terceiro mês, elas oraram 3 dias por semana. Agora você pode continuar a história, não pode? No quarto mês, elas oraram 4 dias por semana, no quinto mês oraram, e quando chegaram a 5 dias, pararam aí. 5 dias por semana. Meia hora todos os dias de segunda a sexta-feira. E então o sábado seria sábado, no domingo elas fariam uma pausa, sabe? Nem mesmo a grama cresceria no domingo, sabe? Então, todo mundo descansa. Não porque é sagrado, mas só porque é um dia para os preguiçosos. Sabe o que quero dizer? É isso. E assim, elas oraram 5 dias por semana. Depois de orarem 5 dias por semana durante um mês, agora já tinham 5 meses de oração. Um vizinho veio às 6h30 da manhã, que estava do outro lado da estrada, em frente à igreja, na mesma rua. E ele diz, pessoal, há algo errado com vocês. Vocês costumavam vir no sábado de manhã às 11 horas, e era isso. Agora vocês vêm todos os dias às 6h30. O que vocês fazem aqui? E eles disseram, nós oramos. Para o que vocês oram? Ah, nós oramos pelo bairro. Ele diz, bem, eu não acredito na igreja, mas eu acredito em Deus, ele disse. E então ele disse, vocês poderiam orar pela minha esposa? Minha esposa tem câncer terminal, e o médico deu a ela 3 meses. Eles disseram, ok. Eles não imaginaram, pensaram ou acreditaram que algo aconteceria. E oraram por ela. Na semana seguinte, o vizinho voltou e disse, fomos ao médico para um check-up. E ela está livre do câncer. Uau! E o médico disse, o que vocês fizeram? E eu disse, nada. Exceto que eu fui àquela igreja do outro lado da rua e é tudo em que consigo pensar. Então ele disse, eu quero ser batizado com minha esposa. E eles disseram, bem, nós não comemos carne de porco. Ele disse, eu não me importo com o que vocês comem. Bem, vocês adoram no sábado. Eu sei quando vocês adoram. E ele disse, eu não me importo com doutrinas, eu me importo com Deus. E vocês têm um Deus real comparado às outras igrejas que têm apenas doutrinas. Ele foi batizado. Mas disse ao vizinho que seus filhos, seu filho ou 2 filhos, ou seja lá o que for, estavam nas drogas. E o próximo vizinho veio e disse, você poderia orar pelos meus filhos? E as crianças largaram as drogas. E então eles falaram com o próximo vizinho, e o próximo vizinho veio e disse, eu tenho alguns problemas. E o próximo vizinho, e eventualmente, todas as manhãs às 6h30, havia uma fila de 150 a 200 pessoas. E ela ficava cada vez maior até que a fila dava a volta no quarteirão. Pessoas dos bairros, de todos os quarteirões ao redor, às 6h30, vinham à igreja adventista para serem oradas. Amém. Não seria maravilhoso se sua igreja fosse conhecida? Como a igreja que ora pela cidade. Amém. Não deveríamos ser uma casa de oração? Como podemos cuidar das pessoas se nem mesmo sacrificamos meia hora para orar por elas? É fácil dizer, ó, como eu amo Jesus. Satanás pode cantar a música. Isso não significa que ele ama Jesus. Você acha que porque vamos à igreja e cantamos a música, isso significa que amamos Jesus? Estou desafiando você a pensar sobre isso com honestidade. Quando você for para o céu, Deus vai dizer, onde está? Onde está o seu vizinho? Onde está o seu filho? Essa era a sua responsabilidade. Eu dei meu filho por ele, por ela. E então, não seria bom ser conhecido como a igreja que realmente se importa, a ponto de sacrificarmos tempo e pela manhã orarmos pela cidade? Como podemos salvar alguém de quem não nos importamos? E assim, todo o bairro e eventualmente metade da cidade, todo o lado oeste da cidade souberam disso. E não havia mais espaço na igreja. E eles tiveram que comprar outra igreja e, depois, mais outra. Eventualmente,
De uma igreja de 16, 20 pessoas, eles passaram a ter uma igreja de 350 membros. E depois uma segunda, e depois uma terceira. E agora eles têm 4 igrejas em Milão, a menor com 200, a maior com 400. Você consegue entender entre 2003 e 2017? De 20 pessoas para 4 igrejas? O que eles fizeram? Oração. Oração. A oração funciona. Não da maneira como oramos. Oração comprometida, dedicada. Diz no livro de Atos, no capítulo 2, que eles eram dedicados à oração. Eles se reuniam todos os dias e oravam. Foi assim que aconteceu.